Aleluia! Bom dia, igreja! Bom dia, igreja! Cumprimente seu vizinho com bom dia e vença sempre. Diga ao seu vizinho, parabéns, porque hoje é o seu dia de encontro divino com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Espectadores ao redor do mundo, Emmanuel para vocês e parabéns. Repitam comigo, a graça de Deus. Não ouvi vocês. Essa será a nossa mensagem de hoje, a graça de Deus. A graça de Deus pode escolher qualquer um para manifestar a glória e a graça. A graça de Deus pode escolher qualquer um para manifestar a glória e a graça. Ninguém é bom demais ou ruim demais para ser usado para a glória de Deus. Aleluia! Ninguém está superqualificado ou subqualificado para as bênçãos de Deus. Diga ao seu vizinho, ninguém está superqualificado ou subqualificado para a graça de Deus. Aleluia! Vamos rapidamente, por questão de tempo, ir para o livro de Provérbios. Provérbios 3, versículo 34. Aleluia! E quando vocês voltarem para casa, em seu tempo tranquilo, também podem ler o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, e o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7. Aleluia! A Bíblia diz, Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Aleluia! Aleluia! A maior falha que um crente pode cometer é entrar em competição e rivalidade não saudáveis. Escute isso. A maior falha que um crente pode cometer é entrar em competição e rivalidade não saudáveis, esquecendo que é a graça de Deus que determina quem está qualificado para a bênção. É a graça de Deus que determina quem está qualificado para o sucesso, apesar de nossas obras e trabalhos. É a graça de Deus que determina quem está qualificado para a promoção. É pela graça que somos salvos. Aleluia! É pelo que somos salvos? Que é um presente de Deus. Mas isso significa que, já que é pela graça que somos salvos, devemos cruzar os braços e recusar a trabalhar? Já que é tudo pela graça, vamos cruzar os braços e recusar a trabalhar. Aleluia! A Bíblia diz, para trabalhar a vossa salvação com temor e tremor. Trabalhar a vossa salvação com temor e tremor. Isso é, trabalhem como se tudo dependesse de vocês e orem como se tudo dependesse de Deus. Diga ao seu vizinho, trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Porque a graça de Deus não pode funcionar na vida de um indivíduo não disposto. Diga ao seu vizinho, a graça de Deus não pode funcionar na vida de um indivíduo não disposto. Para a graça de Deus funcionar em sua vida, é necessário sua genuína disposição. Sua disposição genuína é necessária. Para a graça de Deus funcionar em sua vida, é necessário sua genuína disposição, além da habilidade de Deus, que é a graça de Deus. E isso significa que o favor imerecido de Deus irá fazer acontecer. Para a graça de Deus funcionar em sua vida, é necessário sua disposição genuína, além da habilidade de Deus, que é o favor imerecido de Deus.
A graça de Deus fará acontecer. Aleluia! Tentem a todo custo, povo de Deus, ficar longe de competições não saudáveis e rivalidades. Tentem a todo custo, povo de Deus, ficar longe de competições não saudáveis e rivalidades. Como dizem, o céu é grande o suficiente para todos voarem, se não me engano. Como cristãos, como crentes, somos destinados a manifestar o propósito divino para o qual Deus nos criou. Devemos manifestar a glória e a graça de Deus em nossas vidas. Porque quando começamos uma competição não saudável e rivalidade, começamos a invejar, começamos a odiar os outros e então caímos fora dos planos e promessas de Deus para nossas vidas. Porque quando você está ocupado, odiando e invejando alguém que parece estar progredindo mais do que você, você perde as bênçãos de Deus que estão diante de você. Diga ao seu vizinho, fique longe de competições não saudáveis e rivalidades. Porque quando você está ocupado, invejando alguém que parece estar progredindo mais do que você perderá as bênçãos de Deus diante de você. Aleluia! Vou dizer novamente, o céu é grande o suficiente para que todos possam voar. Acredito que nossos cientistas nos ajudarão a entender melhor isso. A bela borboleta que você vê hoje era, um dia, uma lagarta. Se estou certo? A bela borboleta que você vê hoje era um dia, uma lagarta. E a feia lagarta que você vê hoje será uma borboleta amanhã. Portanto, espere pacientemente pelo tempo de Deus, o tempo designado por Deus para a sua vida. Isto é o que a Bíblia está dizendo, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Portanto, espere pacientemente, pelo tempo que Deus escolheu para manifestar sua graça e glória em sua vida, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Diga ao seu vizinho, não no seu tempo, mas o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Nosso Deus escolhe a graça em vez das obras. Escolhe a graça em vez das obras. O homem sempre se esforçará para se tornar alguém. Mas a graça de Deus na vida de um homem fará com que ele se torne a pessoa que Deus quer que ele seja. Diga ao seu vizinho, o homem pode se esforçar muito para se tornar alguém na vida. Mas a graça de Deus em sua vida o fará se tornar a pessoa que Deus deseja que ele seja. É por isso que o homem se orgulhará de quão duro trabalhou, quão duro se esforçou. Eu sei quão duro trabalhei para isso, quão duro trabalhei para aquilo. Eu sei que eu mereço. E quando as coisas não acontecem do jeito deles, eles ficam com raiva, porque sentem que estavam super qualificados para o trabalho e não conseguiram, enquanto alguém que eles consideram inferior conseguiu. Mas aquele que entendeu que Deus escolhe a graça em vez da qualificação, permanecerá de joelhos. A graça de Deus é o suficiente para você, aleluia. Não há necessidade de odiar ninguém. Não há necessidade de invejar ninguém. Não há necessidade de ficar com ciúmes de ninguém, porque a graça de Deus é suficiente para todos nós. Diga ao seu vizinho, a graça de Deus é suficiente para você. Não há necessidade de invejar. Não há necessidade de ter ciúmes. A graça de Deus pode levar um menino pobre ao palácio do rei. As histórias de Davi, Daniel e Esther provam isso. Quando a graça de Deus entra na vida de um homem, o protocolo será quebrado. As limitações serão interrompidas.
Diga ao seu vizinho, quando a graça de Deus vem para a sua vida, o protocolo será quebrado e as limitações serão interrompidas. Diga ao seu vizinho, a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. A graça de Deus pode levá-lo além de suas mais amplas imaginações e sonhos. A graça de Deus. A graça de Deus pode levá-lo além das alturas e padrões que os homens estabelecem para você. A graça de Deus pode te levar além do que você mereceria pelas suas obras. A graça de quê? Diga ao seu vizinho, a graça de Deus pode levá-lo além do que você merece como recompensa por seu trabalho e obras. Portanto, se é pela graça, não há necessidade de invejar. Não há necessidade de se gabar. A humildade deveria ser a chave. É pela graça. Por que confiar em sua habilidade humana, que eventualmente falhará? Elas falharão. Na vida, muitos de nós podem sentir que estão seguindo o caminho certo e prever que é a nossa temporada de colheita. Enquanto alguém do nada pode simplesmente aparecer e ter sua colheita antes de nós. Ele diz para continuarmos nosso movimento em direção ao nosso objetivo estabelecido na vida. Muitos de nós paramos no caminho e começamos a resmungar e a invejar, esquecendo que Deus tem processos diferentes para cada um de nós na vida. E que quando você está ocupado invejando alguém que parece estar progredindo mais do que você, você perde as bênçãos de Deus que estão adiante de você. Aleluia! E na vida, podemos trabalhar duro. Eu posso trabalhar duro, mas é dever de Deus Todo-Poderoso determinar o tempo e a estação da colheita. Essas são as palavras do profeta de Joshua. Aleluia. Após termos trabalhado, podemos ter trabalhado duro. Deus tem que fazer o quê? Tem que aprovar. Tudo o que dissermos que temos hoje, habilidades ou capacidades, é o que recebemos gratuitamente das mãos graciosas de Deus. Pela graça dele, você é o que Deus o fez ser, e pela sua graça, eu sou o que Deus me fez ser. Diga ao seu vizinho, pela graça dele, você é a pessoa que Deus o fez ser, e pela graça dele, eu sou a pessoa que Deus me fez ser. That is my head, my shoulders, my knees, my toes, my head, my shoulders, my knees, my toes, my head, my shoulders, my knees, my toes, they all belong to Jesus. É pela graça de Deus. Tudo a seu respeito pertence a Jesus. Ouça, povo de Deus, sentar é pela graça de Deus. Falar é pela graça de Deus. Mover suas mãos é pela graça de Deus. Se você duvida, vá ao hospital. Você vê pessoas saudáveis, que chegaram ao final de 2023 e tinham bons planos, mas deram a entrada no hospital sem mover seus corpos. Falar é pela graça de Deus. Andar é pela graça de Deus. Ler é pela graça de Deus. Comer é pela graça de Deus. Sorrir é pela graça de Deus. Acenar as mãos é pela graça de Deus. Pular é pela graça de Deus. Pela graça dele, pela graça dele, pela graça dele, só pela graça de Deus e nada mais. O que afirmamos ter hoje, riqueza, dinheiro, poder,
É pela graça de Deus. Não importa se você acha que é bem-sucedido, quão grande seu negócio se tornou hoje, quão inteligente você possa ser. É pela graça de Deus. Se você olhar ao seu redor, ainda verá pessoas mais engenhosas, mais inteligentes, mais eloquentes, mais sábias do que você. É pela graça de Deus. Todo orgulho deve ser excluído, porque é pela graça de Deus. Seu único orgulho deve estar na habilidade de Deus, na graça de Deus, de transformar sua situação para o bem. Seu único orgulho deve ser igual ao de Paulo, confiando na habilidade de Deus em transformar sua fraqueza em força. Esse deveria ser seu orgulho e nada mais. Aleluia! Diga ao seu vizinho, é pela graça de Deus. Você é o que Ele o fez ser. Não inveje ninguém. Não tenha ciúmes. Não entre em competições não saudáveis ou rivalidades. Porque quando você está ocupado, invejando alguém que parece estar progredindo mais do que você perde suas próprias bênçãos que estão diante de você. Sua oração, povo de Deus, deve ser que Deus posicione onde você atrai as misericórdias dEle, onde você atrai a graça dEle, onde você atrai as direções divinas dEle em sua vida e em tudo o que faz. Povo de Deus, sempre lembre que é pela graça de Deus. Deus abençoe sua palavra, pela sua graça, em nome de Jesus. Aleluia.